Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor Jesus, que eu vou estar do seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira Teologia. Irmãos, eu trago para você a palavra do Senhor nesta noite, baseada ali sobre a viúva que vai se encontrar com Eliseu. Tá? E eu quero ler essa história, 2 Reis, capítulo 4. Tá? Eu quero ler ela todinha para os irmãos, as irmãs. Tá? E eu vou detalhar para você essa história, onde ela é muito ministrada, pregada, onde Deus tem falado muito com os seus servos, com as suas servas. Tá? Eu quero trazer para você aqui detalhes, tá bom? Capítulo 4, versículo 1, que diz: "E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declare-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, tá? Muitas das vezes nós meditamos nesta palavra, nós lemos ela, tá? E nós, muitas das vezes, não prestamos bastante atenção nos detalhes que os versículos trazem para nós, tá bom? Esta mulher, ela é viúva, tá? O seu esposo tinha falecido e tinha deixado sobre ela e tinha deixado sobre os seus 2 filhos uma dívida muito alta, tá? E dentro da lei de Moisés, tá? Se ela não pudesse pagar essa dívida, ela ia perder os seus 2 filhos, tá? Porque a lei de Moisés disse que, tá? Se o esposo morre ou há uma dívida, ele deixa uma dívida para a sua família, e esta família não tem condições de pagar. Se esta viúva, esta mãe tem filhos, os seus filhos serão entregues no período de 7 anos para quitar essa dívida. Tá? Se a viúva não tem filhos, a viúva ela mesma irá pagar a dívida dentro da lei a qual, né, o homem de Deus, por nome de Moisés, fez. Aqui, tá? No caso, se Deus não chegasse antes, e se ela não corresse de encontro, em busca da misericórdia de Deus, ela iria sim perder os seus 2 filhos, tá? Para a escravidão, tá? Como ela tinha 2 filhos, tá? Um filho, ele ia trabalhar no período de 7 anos, como era 2 filhos, cada um iria trabalhar, tá? Era 7 anos, no total dos dois, daria sim 14 anos de trabalho para quitar essa dívida. Então era uma dívida muito alta, tá? Só o nosso Deus para chegar e operar um milagre, não é verdade? Algo impossível aconteceu
na vida dela, na vida dos filhos dela, dentro da casa dela. Outro detalhe, tá? Da maneira que nós lemos, parece que o profeta estava à porta da sua casa, dentro do seu lar. Mas nós detalhamos com atenção, nós vamos ver que ela saiu de encontro, ela saiu da sua casa ao encontro do homem de Deus, por nome Eliseu. E ela vai interrogar, ela vai se lamentar para o homem de Deus. Tá? Ela vai dizer que o seu esposo tinha falecido. Tá? E ela estava ali precisando de um socorro. Era uma viúva, uma serva de Deus, viúva, e também uma mãe aflita. Serva aflita, mãe aflita, e ainda por cima viúva. Tá? Porque ela estava para perder os seus 2 filhos para quitar a sua dívida. Tá bom? Se Deus não chegasse a tempo, ela não saberia, né, se ela poderia receber de volta os seus filhos ainda com vida, porque era 14 anos iriam se passar, não é verdade? Então, eu quero trazer aqui alguns detalhes sobre o seu esposo, que dentro dessa passagem a Bíblia não diz, mas se nós analisarmos a nossa Bíblia, nós vamos encontrar o seu esposo, que também era servo de Deus, tá? E que também era profeta do Senhor Jesus. Tá? O nome do seu esposo era Obadias. Quem era Obadias? Obadias era um servo de Deus, temente ao Senhor, que morava na casa do rei Acabe e também da sua esposa Jezabel. Tá? É ali a sacerdotisa de Baal, onde, né, o adversário entrou através da vida daquela sacerdote e dominou, tá? Desviou toda a nação de Israel para tirar a visão, o foco da adoração do seu Deus para a adoração de Baal. Então este homem de Deus, ele habitava lá. Tá? Aqui eu venho trazer uma mensagem, uma revelação de Deus dentro da palavra, que muitos questionam, é o lugar que vive, é o lugar que mora, que coloca a pessoa a perder, a se desgarrar. Não é não, tá? Porque a Bíblia vai dizer aqui que esse homem de Deus aqui era temente a Deus. Ele morava dentro da casa do rei Acabe, que tinha virado as costas para Deus. A esposa de Acabe era sacerdote de Baal, tá? E ele era temente a Deus. A nação virou as costas para Deus junto com o rei, mas ele morando lá dentro, ele não se prostrou, ele não se rendeu, ele sempre continuou sendo fiel ao seu Deus, tá? Então não existe desculpas, tá, para ser fiel a Deus, para ser temente ao Senhor, não há desculpas. A Bíblia, tá, ela vai desconcordar, desaceitar algumas desculpa que uma mulher possa dar. Mas eu quero servir a Deus, mas algo me impede, o ambiente onde eu moro, o meu bairro, a minha família, não tem desculpa. Se você quer, Deus também quer, e Ele vai ajudar você em cima do teu querer, tá bom? Vamos lá. E este servo do Senhor, ele veio a morrer. Qual foi o motivo da sua morte? Então, a Bíblia diz que houve uma guerra, aonde Acabe ele foi para esta guerra, e junto com ele foi Obadias. Nesta guerra morre o rei de Israel e morre também Obadias na batalha, em uma guerra. Tá? Ele morre nessa guerra, ele morre nessa batalha. Tá? Mas quem matou ele? Quem foi que tirou a vida do rei e tirou a vida de Obadias? Tá? Irmãos, se nós nos aprofundarmos nos estudos da Bíblia, nós vamos encontrar que quem o tirou no meio daquela guerra a vida do servo do Senhor e do rei que estava desviado da presença de Deus foi Naamã. Você lembra de Naamã, o leproso, a qual foi novamente de encontro ao profeta, esse mesmo homem de Deus que a Bíblia diz aqui que essa mulher estava indo de encontro a ele?
e o homem de Deus liberou uma palavra e ele obedeceu a palavra e recebeu a cura, esse mesmo homem, tá? Eu creio que Deus irá preparar, tá? Uma nova mensagem. Eu trarei detalhes sobre a vida de Naamã, o porquê da sua enfermidade, porque ele tirou a vida de um homem de Deus, tá? E Deus pesou a mão, o Senhor sim, tá? Estendeu as mãos sobre ele e ele pagou muito caro por tocar no ungido do Senhor, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia diz, irmãos, também, quero te trazer detalhes acerca da sua idade. Esta mulher, ela se casou com Obadias aos seus 20 anos de idade, como era uma tradição e era costume dos judeus. Ela se casa com seus 20 anos de idade, tá bom? E nesse período onde ela foi de encontro ao homem de Deus, tá? Quando ela foi de encontro ao profeta, ao porta-voz de Deus, ela tinha aproximadamente aos seus 37 a 38 anos de idade. Não poderemos bater o martelo e dizer que era 37 ou 38, tá? Porque não temos uma certeza, há uma base, há uma balança dentro da teologia nessas duas números de sua idade, 37 a 38, tá bom? Os seus filhos, um tinha 17 anos, outro tinha 18 anos, tá bom? Então, a Bíblia, ela também vai falar para nós que esta mulher estava passando necessidade, tá? Ela passava uma necessidade, tá? E ela tinha que quitar a sua dívida. Era uma causa impossível, tá? Mas quando o profeta pergunta o que ela tinha dentro da casa dela, ela vai dizer que tinha um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Eu quero te trazer detalhes sobre este azeite que essa mulher se expressa para o homem de Deus, tá? Porque ela passava necessidade, tá? Mas ela tinha um pouco de azeite. E vem as perguntas, por que ela não colocava esse pouco de azeite e fazia ali um pão para se alimentar, um alimento para que ela pudesse comer, tá? A Bíblia também nos dá a resposta. Porque este azeite não era um azeite específico para alimento, era um azeite separado, tá? A palavra separado dentro das tradições da Bíblia vai dizer santificado. Era um azeite santificado. Era um azeite ungido somente para a unção de cura, imposição de mãos, tá? Como azeite onde ministros do Senhor, diáconos, presbíteros, pastores, usam dentro das igrejas e também nas visitas dentro de lares, tá? Esse azeite da unção, o azeite da cura, né? Onde a Bíblia vai dizer assim, a própria Bíblia vai dizer, se alguém está enfermo, vá até e conta ao presbítero e ele irá ungir você com o azeite e você receberá a cura. Não é bíblico, é Bíblia, é palavra, tá? Então tá aí o motivo que essa mulher ela não utilizou este pouquinho de azeite para um alimento, porque era um azeite consagrado, tá? Era um azeite que era muito valioso dentro da época, tá? Esta mulher também, quero te trazer alguns detalhes, porque esta mulher, ela trabalhava, ela tinha, né, eu vou falar na nossa linguagem, ela tinha uma empresa, ela trabalhava, a sua profissão era fabricar o azeite de oliva, tá? O azeite para unção, o azeite para ungir, o azeite consagrado, tá bom? Mas ela se encontrou um detalhe que estava sem recursos. E nesse pouquinho de azeite, onde Deus ia manifestar a sua glória. Capítulo 6, tá? No versículo 12 e 13 de Levíticos, vai dizer assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, tá? Então, você, cristão, servo de Deus, possa dizer, eu estou desanimado, eu estou abatido, amargurado. Mas aí dentro de você
há um pouquinho de azeite, há um pouquinho de chama do Espírito Santo. E nesse pouquinho de chama é onde Deus quer incendiar, tá? Multiplicar este fogo, esta unção, este poder de Deus dentro de você e te levantar e te erguer novamente, tá bom? E nunca irá se apagar dentro de você, tá? É sobre esse pouquinho de azeite onde o Senhor quer manifestar a sua glória, te revestir de poder, de unção, de graça, e você ser uma tocha, uma brasa viva nas mãos do Todo-Poderoso, para Ele te usar com glória, com poder, com virtude, com unção, com ousadia, para que Ele seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Então, esse era o motivo, tá? Mas ele falou, olha, vai lá para tua casa, tá? Pede muitas vasilhas, tá bom? Pega muitas vasilhas, pede emprestado aos teus vizinhos muitas vasilhas. Quando você tiver muitas vasilhas, os vizinhos te emprestar, todas sejam vazias, tá? Coloca na tua casa, fecha a porta da tua casa, tá? Porque algo sobrenatural irá acontecer, tá bom? Eu quero te trazer aqui a quantidade dessas vasilhas, tá? Que na verdade não eram umas vasilhas, tá? Na verdade a nossa Bíblia vai traduzir nos originais que eram vasos de barro, e não eram vasos pequenininhos. Se nós lemos a Bíblia, nós vamos pensar que eram vasos pequenos, tá? Mas eram vasos realmente não enormes, mas eram vasos grandes, de barro. E não era qualquer vaso, tá? O vaso para guardar, meu Deus, Deus me deu uma revelação dentro dessa palavra. O vaso para guardar o azeite da unção, o azeite santificado, o azeite especial, não é qualquer vaso. Não pode ser qualquer vaso. Sujo, de qualquer maneira. Tem que ser de barro, mas tem que ser especial, tá? Uma revelação espiritual dentro da palavra, tá? A Bíblia, dentro da Bíblia, o azeite representa o Espírito Santo, tá? O vaso somos nós, igreja do Senhor. Então não é de qualquer maneira que a unção de Deus irá multiplicar, o poder de Deus irá renovar sobre a nossa vida, tá? Temos que ter a nossa vida no altar, colocar a nossa vida no altar de Deus, para receber do Senhor o renovo, o poder, a graça, a unção, a intimidade com o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, era vasos de barro, tá? E o número desses vasos, porque ela juntou muitos vasos, tá? Eram aproximadamente 400 vasos de barro, tá? Então era muito vaso, tá? Cada vaso caberia 280 litros de azeite, tá? Então a nossa Bíblia, vamos sair um pouco do estudo, vamos voltar para a Bíblia. A nossa Bíblia vai dizer que ela começou naquele pouquinho de azeite que estava sobre o vaso, na casa dela, onde ela detalhou para o homem de Deus, onde o homem de Deus diz, vai à tua casa, fecha a porta, ajunta vasilhas, pede aos vizinhos, quando estiver cheio de vasilhas, pega esse pouquinho de azeite e começa a encher todos os vasos. Um pouquinho de azeite, tá? Dentro de um vaso. Olha aí uma revelação da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é poder, é renovação, é revelação, a palavra de Deus. Não é verdade? Então, irmãos, dentro do Novo Testamento, no capítulo 2, vai dizer que Deus derramou poder sobre a igreja, revestiu a igreja de poder, tá? A tradução no original, tá? Renovou com poder, com virtude. O original desse versículo vai dizer que é uma bomba atômica, uma explosão, uma bomba atômica. Então você faz noção do que Deus tem colocado dentro de você?
Eu faço pergunta dentro da Bíblia. Você tem noção da unção liberada sobre a tua vida? E você diz, eu tenho um pouco a unção de Deus. Eu tenho um pouco o poder de Deus. Você faz menção do que é isso? E quando Deus, você se coloca como aquele vaso, a dispensação, tá, para aquela mulher, tá, no caso aqui, Deus, pegar você, começar a te usar e para levantar outras pessoas, ganhar vidas para a presença de Deus. Quanto mais Deus vai te usando, o vaso vai sendo usado na presença de Deus, mais o azeite vai multiplicando, mais a glória de Deus vai se manifestando e o Senhor vai sendo glorificado. Então, um pouquinho de unção que tem dentro de você, tá? Para Deus é muita coisa, tá? Se você não valoriza a unção que é liberada sobre a tua vida, dê mais valor à unção que Deus liberou sobre a tua vida. Não troque esta unção por qualquer coisa, por algo passageiro, uma diversão, uma hora de curtição, uma noite de curtição. Não troque esta unção por nada, tá? Ela é valiosa. Deus te escolheu, derramou ela sobre você porque Ele achou graça em você para derramar esta unção, o azeite, a presença, o Espírito Santo do Senhor Deus, tá bom? Então, esse azeite, o pouquinho de azeite que estava na botija, naquele vaso de barro, ela pegou e começou a espalhar, a derramar sobre cada vaso, encher. Aquele pouquinho de azeite, ele não crescia e nem diminuía, mas um mistério de poder de Deus aconteceu ali dentro daquela casa. Porque ele enchia os outros vasos que estavam vazios, ele não diminuía, ele não acabava. É o sobrenatural de Deus. Tá? Então ele encheu 400 vasilhas, 400 vasos de barro. A cada vaso, 280 litros aproximadamente, cada um deles, cheio de azeite, o azeite da unção, o azeite da cura, o azeite da libertação, o azeite da renovação, da transformação. Tá? Ela encheu. E quando ela pediu mais, a Bíblia diz que ela pediu mais ao seu filho. E o filho disse, mãe, acabou, não tem mais. Quando o filho falou, mãe, acabou, o azeite parou de se multiplicar. Ele parou. Então era o suficiente. O que estava dentro da casa dela era o suficiente para ela quitar a sua dívida, pagar à vista a sua dívida. Era o suficiente para ela sobreviver. Ou seja, quando ela vai até o homem de Deus, te trago outro detalhe. Quando ela vai até o homem de Deus, a primeira vez ela foi de mãos vazias. Ela foi suplicar, ela foi pedir socorro. A segunda vez, ela vai com uma notícia, tá, de milagre, uma notícia do sobrenatural de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela. Mas ela, na segunda vez que ela vai até o homem de Deus, ela leva uma oferta, ela não vai de graça. Tá? Ela leva uma oferta para o homem de Deus. Há muitos que dizem, irmãos, mas Deus, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Por que dízimos dentro da igreja? Por que ofertas dentro da igreja? Porque realmente Deus ele não precisa. Eu concordo. Mas a obra de Deus, o microfone, a luz, a água, as caixas de som, os utensílios da obra, ela precisa. Tá? Então somos nós, membros da igreja, que temos que cooperar nesta bênção de Deus. Aqui está a resposta a você que questiona o porquê o dízimo, o porquê uma oferta. Então nunca vá à casa de Deus ter uma oferta. Irmãos, mas eu não tenho em dinheiro. Então leva os teus ouvidos como uma oferta. Está bem atento a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Leve a sua atenção e não deixe nada roubar a tua atenção quando você entrar dentro da casa de Deus, para que você possa receber e entender o que está sendo pregado e voltar, sair de lá transformado, renovado e regozijado pela presença do que você recebeu lá dentro. Então não é só dinheiro, a tua atenção, os teus ouvidos atentos para ouvir Deus falar contigo. É uma oferta a Deus.
A tua vida, a tua visitação dentro de uma igreja é uma oferta ao Deus vivo. Há muitos dizem, eu não preciso ir à igreja, já tenho um Deus na minha vida, eu oro na minha casa. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos que é necessário, Deus constituiu o templo de oração para que todos possam se reunir e congregar, e lá entregar louvores de adoração a Deus, prestar cultos de adoração. Então Deus prepara-se um lugar para culto, um lugar para adoração. Tá? A igreja não é a mesma coisa da nossa casa. Tá? A igreja é santificada, é preparada somente para aquilo, para adoração, para adorar e para ouvir Deus falar. Tá? A nossa casa nós louvamos, oramos, adoramos. Na nossa casa também nós fazemos as nossas necessidades, comemos, regozijamos. Não é verdade? Então não é a mesma coisa. Tá? Então quando ela foi diante do homem de Deus, ela pôde ali entregar uma oferta. E o homem de Deus entrega uma palavra para ela. Diz, agora vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Ou seja, passa o resto da tua vida te mantendo do que sobrar. Tá? Ou seja, o homem de Deus não viu, ele liberou a palavra, tá, profética, aconteceu. Tá? Outra, dentro de uma revelação bíblica, dentro dessa história, ela vai de encontro ao homem de Deus, uma revelação bíblica. Esta mulher, ela foi de encontro ao próprio Deus. Então você que passa por um problema, uma situação que ninguém pode resolver por ti, que ninguém pode abraçar esta causa, vai de encontro a Deus. Busca a Deus a solução para esta causa e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer ao teu favor. Tá bom? Então, ele diz, olha, ele não viu aquilo, ele liberou a palavra, e quando ela voltou, explicou, testemunhou os prodígios de Deus, ele diz, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. É mais um símbolo aqui, mais do que um símbolo, é uma revelação de que a sua história dentro dessa Bíblia, da nossa Bíblia, está dizendo para nós, tá, que essa mulher foi de encontro ao socorro ao próprio Deus. Porque o que Deus fez na casa dela foi algo que para ela fazer e quitar a sua dívida e viver o resto da sua vida com os seus 2 filhos. Então Deus jamais ele faz algo por metade. Sempre Deus faz por completo. Tá? E Deus jamais abandona. A Bíblia diz nos Salmos, capítulo de número... aliás, Salmo não tem capítulo, Salmo tem números. Salmo de número 51. Vai dizer que Deus não resiste um coração aquebrantado, contrito. Tá? Deus não resiste isso. Vamos lá. Então, depois que ela vendeu, quitou a sua dívida, irmãos, antes de dar continuidade no tema dessa mensagem, quero te trazer outro detalhe. Tá? Quem eram aqueles que iriam cobrar? Quem eram os seus cobradores? Quem era que estava cobrando esta mulher? Então, os cobradores eram do império da Síria, eram os sírios. Era de lá que ela vendia, era de lá que ela estava devendo. Então não era da sua nação. A dívida não era de alguém da nossa nação, era de alguém de fora, alguém que não tinha, alguém que não conheceu o seu Deus. Era alguém mais severo. Tá? Eram os sírios. Tá? Mas alguém lá de dentro, do meio da sua nação, quando Acabe morre, tá, naquela guerra, um dos seus filhos assume a guerra e um dos seus filhos, ele começa ali a ser, não um braço direito, mas ele também a ter uma linha até para as cidades de fora. Né, para aquilo que a Bíblia diz, que o povo de Deus não pode ter coabitação, a nação de Israel.
com as suas cidades vizinhas. Então aqui mais este rei, ele vai quebrar um mandamento que Deus fez. Ele tinha ligação, e a Síria, ela não vinha especificamente, ela ordenava alguém da nação de Israel. Então vejamos como era doído para essa mulher, né? Alguém da sua nação, que era o rei, futuro rei, iria cobrar. Tá? Então é algo muito... para oprimir mesmo. Era algo que iria oprimir a sua mente, a sua alma, o seu espírito. Mas ela buscou a solução em Deus. Ela buscou o socorro em Deus. E sabe o que Deus fez? Eu vou te falar o que Deus fez. Tá? Olha o que Deus fez. Ela pagou a sua dívida. Ela abriu um negócio. Tá? Ela abriu uma empresa. Eu falo empresa para que nós possamos entender, irmãos. Ela abriu ali um mantimento para ela viver, que era a fabricação de azeite. E ela agora vai convocar, ou seja, você, antes de ser abençoado, analise bem. Você, quando está na prova, sempre está alguém lá com você. Quando Deus começa a te abençoar, te coloca em um patamar, não que você quer, mas um patamar que está no propósito de Deus para a tua vida. Porque Deus tem propósitos grandes para os seus servos, as suas servas. A própria Bíblia vai dizer que os pensamentos nossos não são como os pensamentos de Deus. Nós projetamos, sonhamos, mas os sonhos e os propósitos de Deus são muito maiores. Tá? Um dos profetas vai dizer que aquilo, o próprio Paulo, também dentro do aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem reservado para os seus servos. Tem algo que não passou ainda pela tua mente, Deus te preparou para a tua vida. Então, ela só queria quitar a dívida. Olha aí, ela só queria quitar a dívida. Deus operou, ela quitou a sua dívida, abriu um negócio com uma fabricação de azeite, e aquelas pessoas, os seus vizinhos que abençoaram com as vasilhas, ela chamou todos os vizinhos, e aqueles vizinhos foram seus funcionários. Todos os vizinhos foram funcionários, trabalhavam ali dentro daquela fábrica de azeite. Então ela não se esqueceu de quem abençoou ela quando ela estava precisando. Então, um recado de Deus dentro da palavra. Nunca esqueça, no momento que você clama, que está pedindo, no momento de prova, e Deus te abençoa, nunca te esqueça de onde Deus te tirou. As pessoas que correram contigo, estiveram lado a lado, nunca esqueça. Tá? Esteja prontificado para abençoar, porque há muitas pessoas que recebem a bênção de Deus e viram as costas para aquelas pessoas que lá na prova, tá, estava lá contigo, te abençoando. Há muitas pessoas que se esquecem quando Deus coloca em uma posição que Deus preparou e que vai alegrar o coração desse servo. Muitas pessoas se esquecem. Esta mulher não se esqueceu. Tá? Ela pegou todos e colocou para trabalhar ali. Tá? E foi uma bênção. Esta mulher foi eu quero trazer a nossa linguagem para que você possa entender. Esta mulher foi uma empresária. Tá? Teve muitos bens. Vejamos. Da miséria. Olha onde ela estava. Da miséria, da sarjeta. Tá? Viúva. Porque a viúva, tá? Tanto dentro do Velho como do Novo Testamento, a viúva era sempre rejeitada e desprezada. É por isso que Jesus deu mandamentos à igreja. E diz que nós estejamos sempre prontificados para abençoar, visitar as viúvas. Porque ela sempre era rejeitada, era desprezada. Tá? Vejamos, uma mulher viúva, desprezada, com uma dívida muito alta, por um fio a perder seus 2 filhos para a escravidão, a Síria. Deus opera um milagre, levanta ela, muda a vida dela e coloca ela em uma posição onde ela convoca
funcionários para trabalhar. Não é verdade? É o que Deus tem, é o que Deus faz, é o que Deus fez, é o que Deus tem feito, é o que Deus faz, é o que Deus fará na vida daqueles que o temem e que se humilham, que buscam obedecer a sua verdade, a sua palavra. Tá bom? Eu vou terminar este vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Já louvo a Deus para a tua vida, você que tem se inscrito neste canal, que Deus te abençoe. Compartilhe estes vídeos, este vídeo também, com membros familiares, pessoas, amigos, tá? Para a glória de Deus, te abençoo, tanto com revelações teológicas e também espirituais dentro da palavra de Deus, tá? Porque toda revelação de Deus, ela tem que ter por base a Bíblia. A revelação de Deus, se não tiver por base a Bíblia, tá? Teremos que ter muito cuidado. A própria Bíblia diz dentro do Novo Testamento, João vai dizer, provai os espíritos. Os espíritos aqui não é espíritos. O espírito aqui onde o servo do Senhor está dizendo é o espírito do homem. Provai se este homem, se esta mulher realmente fala, profetiza e revela segundo a Bíblia, segundo a palavra, segundo a vontade, a verdade. Tá? Louvado seja Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Você que apenas está vendo esses vídeos, se inscreva, compartilhe, anote lá o sininho, aperte lá, e você vai receber novas notificações acerca da palavra de Deus. E você será cheio da plenitude, do conhecimento da palavra de Deus. Você será uma bênção. Tua vida vai mudar. Tá? Quero te dizer para você, eu tiro por base da minha vida. A partir do momento que eu comecei a me dedicar na palavra de Deus, tá? A minha vida mudou. E a partir do momento que você começa a se dedicar acerca da palavra de Deus, a conhecer a Deus, a conhecer a palavra de Deus com profundidade, a tua vida, a tua mente, a tua história não será a mesma mais. Ela é mudada. Porque a palavra de Deus, ela vai impactar a tua vida, como tem impactado a minha vida e a vida de todos os irmãos e irmãs que priorizaram isso na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, tá bom?